Eu sou Toninho Calunga e quero pedir a você que tem acompanhado, que tem olhado aqui os nossos vídeos, esse nosso diálogo, para que curta e compartilhe a nossa página e que principalmente comece a seguir, né, essa página, porque creio que isso fará bem, né, para a nossa construção e para esse diálogo. Então, podendo, faz aí o seu clique para que a gente possa dialogar. Eu queria hoje falar sobre uma questão que é muito difícil de ser explicada porque ela é muito tentadora, né? E ela gera uma questão de uma aparente contradição, que é a questão da teologia da prosperidade. Agora, mais cedo, nós temos aí a visão da teologia do domínio. São teologias, assim como é a teologia da libertação. E cada uma dessas, ela se afiança dentro de uma visão de mundo ou uma visão de fé. E nós temos uma profunda contradição, nós da teologia da libertação, uma profunda e absoluta contradição com relação à teologia da prosperidade. E ainda mais profunda, a teologia do domínio. Mas eu queria hoje centrar um pouco mais na questão da teologia do domínio. Aliás, depois vou falar sobre a teologia do domínio, mas eu queria falar um pouco mais sobre a teologia da prosperidade, porque ela é uma lógica muito marota de poder manipular a fé. A lógica dessa ação, ela se dá no seguinte: Deus abençoa e a bênção de Deus se transforma ou se pode ser vista a partir do bem adquirido. E a lógica bíblica da bênção, bem não é algo bom em si mesmo. Ou seja, ter, acumular, por si só, literalmente não é uma coisa boa, porque isso só pode vir da exploração de outra pessoa. A Bíblia, no entanto, reconhece que Deus abençoa com bens materiais, mas tem um detalhe aqui, que jamais é como um prêmio individualista. E sempre que nós vermos a pessoa com posses que venham da bênção de Deus, a partilha é um fundamento básico dessa visão. Então, essa visão de Bíblia é uma visão que precisa ser revista. E por que ela precisa ser revista? Porque essa bênção ela só pode ter uma lógica teológica se ela vier acompanhada da justiça, da fidelidade e da partilha. Se não houver isso, então essas três condições, então alguma coisa não é de Deus ali. Pois bem, quer ver uma coisa muito bacana? Lá no livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, ele vai dar uma chamada de atenção muito importante. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder da minha mão adquiriram essas riquezas. Te lembrarás o Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquiri-las. Ou seja, você não pode ter sozinho a bênção. Ela é algo dado por Deus. E se é dado por Deus, aquelas três condições anteriores precisam estar muito bem claras dentro disso: a justiça, a fidelidade a este Deus que concedeu essa condição e a partilha. Sem essas três condições, de novo, nada disso pode ser verdadeiro. Pois bem, lá no Antigo Testamento, nós podemos buscar uma coisa que vai amarrando essa situação. Primeiro, o dom da terra prometida. A terra era vista como bênção, ainda hoje, né? Devia ser partilhada equitativamente, ou seja, de modo igual. Proibia a acumulação sem limites e sempre a propriedade do indivíduo, em tese privada, ela sempre era confiada
ofertada a Deus. Eu acho que todo mundo que quiser entender como Deus lida com a questão da terra precisa ler o livro de Levítico, no seu capítulo 25. É um desafio. Se você quiser parar aqui esse vídeo, pare e vá ver o livro de Levítico, capítulo 25. Ele é autoexplicativo. Aquilo é o processo mais justo para a partilha. Ele vai nos dar um exemplo de pessoas que são endividadas e que perdem a terra por isso. Depois de 50 anos, essa terra que aquela pessoa perdeu deve ser devolvida à família da pessoa que era proprietário da terra antes. Se era do avô, o neto pode receber. Se era do pai, o filho pode receber. Ou seja, isso faz com que essa comunidade nunca tenha tantos pobres. Essa é uma lógica muito bela, muito bonita, daquilo que nós vamos chamar da partilha, da justiça e daquilo que é o mais importante dentro dessa visão, que é a justiça. Isso é justo. Nenhuma dívida pode ser eterna. E essa dívida da terra, vejam só vocês, da terra, ela deve ser devolvida, porque anteriormente todas as pessoas receberam de Deus um pedaço igual de terra. Ou seja, a terra prometida foi uma terra de reforma agrária. Todo mundo teve um pedacinho. É isso. Esse é um bom exemplo. Levítico 25. Vamos lá e dá uma olhada nessa terra. Nessa parte bíblica maravilhosa. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque a terra é minha, diz o Senhor. E vós sois apenas estrangeiros e hóspedes de mim. E é uma verdade absoluta. Quem é dono da terra? Não é muita arrogância alguém achar que é dono da terra? Se tem um proprietário essa terra, esse proprietário é quem fez a terra. Essa é uma reflexão fundamental. Eu duvido que os fazendeiros, ao ler o agronegócio, ao ler Levítico 25, vão concordar com isso. E você? Depois me diga o que você achou da leitura do Levítico capítulo 25. Está lá no Antigo Testamento. O dízimo, sim, é sinal de partilha. O dízimo bíblico não é o dízimo historicamente bíblico, ele não é um investimento, muito menos uma contrapartida, uma poupança financeira ou uma devolução. Mas, ao contrário, ele sustenta o povo de Deus. É o dízimo que faz com que haja sustentação da fé e sustentação da unidade desse povo. E ele tem uma serventia, porque no tempo em que nós vivemos e no tempo em que o povo de Deus recebeu essa instrução, havia muitas guerras e as pessoas eram mortas, né? E sabe para que servia o dízimo? Para sustentar os órfãos e as viúvas. Essa era a função do dízimo. Pois bem, se alguém tem dúvida disso, dá uma olhadinha lá em Deuteronômio, no capítulo 14. É muito interessante. 14, 28, 29. Né? Dá uma olhadinha, você vai gostar. Bom, isso é algo bonito, porque eu poderia sim doar o meu dízimo, os meus 10%, e isso era levado muito a sério, e aquilo era acumulado para ser distribuído, ou seja, não era acumulado para permanecer com a pessoa que pediu o dízimo. Nunca. Ele era uma partilha constante. E isso é algo maravilhoso, porque sabe o que gera de fato a dignidade e a bênção? É o trabalho. É esse trabalho que nós precisamos ter para poder sustentar as nossas famílias e ter dignidade. Ter dignidade à moradia, atualmente, hoje, ter um veículo para se locomover, ter uma condição boa de poder se alimentar e alimentar a família todos os dias e se alegrar, sair, ir à igreja,
fazer as coisas boas, enfim, ter uma vida digna. E aí, para que isso aconteça, e na visão, então, dessa ação concreta, o livro do Deuteronômio, lá no capítulo 24, então a gente falou primeiro lá do 14, agora do 24. Não oprimirás o assalariado pobre e necessitado. Lhe pagarás no mesmo dia o seu salário, antes que o sol se ponha, porque é pobre e sua vida depende disso. A diária não podia ser algo, falou, bom, final do mês eu te pago. E durante o mês, como que aquela pessoa sobreviveria? E se fosse uma vez por semana, como que ela sobreviveria? Então, todos os dias aquela pessoa tinha o direito, antes que o sol se pusesse, de receber o seu sustento. Então, ao contrário do que a gente vê hoje, da perspectiva do 6 por 1 para receber um salário mínimo, né, quando recebe. As profecias sempre foram muito contundentes com relação a isso. E tudo isso é contradição com a tal da teologia da prosperidade prega. Lá nos profetas, Amós era muito claro. Ele dizia, portanto, capítulo 5, versículo 11 e 12. Portanto, visto que pisais o pobre e deles exigiste tributo de trigo, edificastes casas de pedra lavrada, mas nela não habitareis. Ou seja, são duas questões aí. O nela não habitará porque vai morrer. E mesmo que habite, não vai achar felicidade. Porque há uma exploração profunda daquelas pessoas que, em razão dessa exploração, essa casa tão grande, tão bela, tão bonita, foi construída. Nela não habitará. Não haverá habitação possível. Depois Isaías, lá no capítulo 10, logo no comecinho, versículo 1 e 2, ele diz assim, ai dos que decretam leis injustas. Atenção, seus deputados que querem fazer com que os ricos não paguem impostos. Prestem atenção. Para roubar dinheiro dos pobres e despojar os aflitos do meu povo. Quem diz isso é o Senhor. Eu penso que essa é a leitura mais clara sobre o que a gente está fazendo e vendo esse Congresso Nacional nojento fazer com o nosso povo. Que a traição de Alcolumbre e de Hugo Mota possa ser vista. Certamente eles acreditam na teologia da prosperidade. Nós não podemos ter dúvida de nada disso porque Jesus Cristo era muito claro com relação a essas perspectivas. Ele denuncia a avareza, né? Denuncia essa coisa da necessidade do acúmulo absoluto. Lá em Lucas 12, versículo 15, a vida de uma pessoa não consiste na abundância, mas nos bens que possui. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que possui. Não consiste na abundância dos bens que possui. Não é isso que define o reino e muito menos o amor de Deus por uma pessoa. Jesus dá exemplo disso. Lucas 12, versículo 33. Vendei o que possuís e dai esmola. Fazei bolsas que não envelhecem, Fazei bolsas que não envelhecem, um tesouro inesgotável no céu. Ou seja, aquele que tem a capacidade de partilhar está fazendo um acúmulo de um tesouro que jamais vai se acabar, mas é lá no reino dos céus. E essa é a lógica da partilha. E Jesus também nos faz uma orientação muito clara sobre a questão da necessidade do desapego. Lucas 14, 33. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Foi aquele jovem que falou, olha, eu sigo tudo isso que o Senhor está dizendo. E ele falou, bom, então vá, venda seus bens e vem me seguir. E o jovem saiu triste. Ao que nós dependemos daquilo, nunca voltou. Então,
Tudo isso nós podemos ver como essa questão pode nos ser tão caras. A vida dos apóstolos e de todo o Novo Testamento, ela vai mostrando em muitas vezes isso. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 44, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Essa é a nossa raiz. É por isso que nós somos resistentes e ainda fortes, porque a nossa fé, ela se organizou a partir da partilha e do bem comum. Vivíamos em comunas. Dá medo, né? Sabe por quê? Porque nós não conseguimos mais pensar na vida coletiva. Ela se individualizou tanto, que nós somos capazes de morar em prédios onde temos um vizinho do lado que nós simplesmente não fazemos a menor ideia do nome dele ou dela. Na redistribuição, nos Atos, lá no 4, versículo 34 e 35, não havia entre eles necessitado algum. Ou seja, tudo era distribuído e todos tinham a dignidade de poder se manter. Na solidariedade, lá no livro de Coríntios, com Paulo apóstolo fazendo lá no segundo livro, no capítulo 8, versículo 13 ao 15. Não é para que os outros vivam em alívio e vós em aperto, mas para que haja igualdade. Ou seja, não é para dar a ponto de que você também não tenha. É para que você possa oferecer ao outro aquilo que você também tem. Ou seja, é partilha. E por isso que São Paulo foi quem foi e formou tantas comunidades. O ideal mais belo daquilo que essas pessoas, outras, chamam de bênçãos, nós vamos com certeza dizer que o maior de todos os bens, a maior de todas as ações e a única que nos traz de fato felicidade é servir o outro. Isso faz bem para qualquer pessoa. Isso faz muito bem. Então, servir o outro não é servir ao próprio ego. Servir o outro é oferecer o melhor que você tem para que o outro também seja feliz. A teologia do domínio é a etapa dos cristãos, do meu ponto de vista, mais perigosa de todas elas. Os cristãos, nesse sentido, são tentados cotidianamente a entender uma contradição muito forte, que os cristãos devem governar a política, a economia e a cultura sobre todos. Por quê? Por que isso é algo verdadeiro? Por que não pode haver uma partilha entre os povos? Por que a gente não pode respeitar a fé que não é a mesma que a nossa, mas que produz o seu próprio bem ou o bem àquelas pessoas que professam aquela fé? Por que precisamos dominar? É essa a proposta cristã? Que a riqueza é sinal de conquista espiritual. Ora, se fosse assim, ricos não cometiam suicídio. Né? Não é. Não é. Literalmente, a riqueza nunca vai ser um sinal de conquista espiritual. Aliás, gera mais e sempre angústia do que qualquer outra coisa. Que o poder terreno é expressão de vitória divina. O poder terreno já pode agora competir com a vitória divina? As contradições disso, esquece que Jesus disse que o meu reino não é desse mundo. Confunde o reino de Deus com o império humano. Não tem nada a ver com o que a gente entende aqui como riqueza ou pobreza. É uma outra lógica, uma lógica da alma e da espiritualidade. Da alma que vai se encontrar com o espírito e se tornar um só. Né? É uma luz que vai chegar à luz. Confunde, então, a justiça com o uso da força, da supremacia pelo perdão e pela acolhida.
Então, tudo isso, minha gente, ela passa por uma questão de percepção. Quando você ouvir por aí, você nasceu para vencer, cuidado. Você vai ser feliz não só quando vence, mas quando participa. Você vai ser muito mais feliz do que apenas vencer quando você servir. Você vai ouvir por aí também que a pobreza é sinal de maldição ou falta de fé. Será que essas pessoas lembram quem foram os pais, os avós deles? Eram malditos? Eu, sinceramente, não consigo entender como uma pessoa relaciona a fé com a pobreza sendo mal, sem olhar o tanto de pessoas boas que são pobres. Aliás, a imensa maioria dos pobres são muito bons. Depois você vai para uma outra lógica que vai dizer o seguinte: quem oferta recebe em dobro. Então quer dizer que é investimento? A fé é um investimento? Não pode ser. Semeie sua oferta, receba sua vitória. Gente, pelo amor de Deus, né? Ou seja, você troca, então, o amor de Deus por um bem? Ou você coloca Deus à prova? Você dá algo para que Ele te dê de volta? É evidente que isso não é para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Então essa visão é uma visão profundamente deturpada. Jesus Cristo nasceu pobre, muito pobre, numa manjedoura, trabalhou como carpinteiro e não se há notícia de que ele tenha bens, né? Pelo menos até onde se sabe. Ou seja, Jesus era um operário, tanto que temos São José operário. Jesus talvez tenha sido o exemplo mais claro de que a felicidade está no servir. E é por isso, meus irmãos, que não caiamos nessa lógica da teologia da prosperidade. Ela pode até trazer para alguns que são os espertalhões que ofertam essa proposta algum bem, mas para você é o seu esforço e o seu trabalho, a sua partilha e a sua bondade. Aí sim haverá a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe e que nos ensine a partilhar. Que a paz esteja com vocês.